como que está acontecendo essa distribuição? Isso é também aí um assunto interessante para você lembrar, aprender e lembrar lá no dia da prova. A porcentagem da distribuição da população no primeiro censo, que foi em 1872, quando o Brasil tinha 9,9 milhões de habitantes, e em 2022, quando o Brasil agora está com 203,1 milhões de habitantes. Então, lá no primeiro censo, o estado que tinha a maior quantidade de população era Minas Gerais, tá? E não está escrito errado aqui não, é porque lá no século XIX se escrevia Minas Gerais mesmo, tá bom? Tinha ali 2 milhões de habitantes, seguido pela Bahia, lembrando que a Bahia, por muito tempo, foi capital do Brasil, né? Então aí, claro que vai ter alguma concentração populacional. Depois vinha Pernambuco, São Paulo, olha lá São Paulo como ela cresceu, para você comparar com o século XXI, ó, como São Paulo cresceu do século XIX para o século XXI, né, de 837 mil habitantes, São Paulo hoje tem 44,4 milhões de habitantes, né? Chega a ser assustador esse número, quando a gente pensa, né, em termos de distribuição de população, de 203 milhões de habitantes, 44,4 milhões estão somente no estado de São Paulo. Isso é fruto de história, né, gente? De história, desenvolvimento econômico, ciclo econômico, políticas públicas, infraestrutura, indústrias e todo o processo que São Paulo passou para chegar aí a ser um estado tão chamativo para a imigração. Né? Depois, ó, hoje nós temos São Paulo em primeiro lugar, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Olha só o meu estado aqui, ó, meu estado em quinto lugar como o estado mais populoso do Brasil, tá certo? Então aqui uma questão de comparação. Atenção, portanto, atenção. Segundo os dados do censo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro são as unidades da federação mais populosas, ou seja, que tem o número absoluto, o maior número absoluto de população, tá? E o maior aumento populacional desde 2010 foi registrado em Roraima, porque você sabe que apesar de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terem o maior número de população do Brasil, esses estados reduziram o ritmo e outros estados têm aumentado, como é o caso de Roraima, tá bom? Bom, olha aqui, outro mapa que nos ajuda para... Eu trago esses mapas porque a gente tem vários... Eu não sei qual que é o seu perfil, mas nós temos alunos que aprendem melhor ouvindo, nós temos alunos que aprendem melhor escrevendo, nós temos alunos que aprendem melhor vendo imagens. Então, como essa aula é uma aula que se insere em muitos dados, porcentagens, números, eu gosto de trazer essas imagens para que você consiga interiorizar e aprender de forma mais fácil o que eu estou te falando aqui em forma de fala, da aula, de explanação, de explicação. Então, a população dos estados brasileiros do censo 2022, aqui então você vê quanto mais escuro for o verde no mapa, maior é o número da população. Então, a gente vê essa concentração nessa linha, né? Essa linha é uma linha que é bastante interessante você ver como ela se destaca em termos de população. A gente retira talvez um pouco aqui Santa Catarina e o Espírito Santo, mas Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro aqui do lado acabam então tendo um destaque se comparado com o restante do Brasil. E 636 habitantes